Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos criar hoje essa tela aqui de consulta a banco de dados, tá? Veja esse exemplo aqui que eu fiz, os pequenos detalhes que a gente tem envolvido aqui nessa tela. Por exemplo, ao clicar aqui na opção de bairro, ele altera esse texto aqui em cima. Ao selecionar a opção nome, ele muda novamente o texto, tá? Então, vai aprender como fazer isso aqui. Ao clicar na opção do Radio Group, ele muda aqui o texto. E aqui está lá os clientes que eu tenho cadastrado numa tabela de clientes. E quando eu digitar aqui parte do nome do cliente, por exemplo, Maria, tá aqui só MAR e clicar em realizar consulta, ele filtra todos os clientes que começam o nome com essas 3 letras. Tá? Se eu deixar em branco a caixa de texto, quando eu clicar em realizar consulta, ele traz a lista completa dos clientes. E se eu selecionar aqui bairro, eu posso digitar centro, por exemplo, e ele vai buscar todos os clientes que moram no centro, no bairro centro. Ok? Então, se eu deixar em branco novamente e realizar a consulta, ele me retorna a lista completa dos clientes. Então, vamos lá aprender como é que a gente cria uma tela desse tipo para realizar consultas ao banco de dados. Lembrando que, se você ainda não viu os 2 vídeos anteriores, um que fala sobre os fundamentos de banco de dados, sobre consultas SQL, tá? O comando select especificamente, sugiro que você assista antes de vir para essa aula, e a gente vai usar conceitos que a gente viu lá. E na aula passada foi uma aula falando sobre um pouco de lógica, para a gente entender as condicionais se, tá? Que se chama if no Delphi. Então, sugiro que vocês assistam essas 2 aulas anteriores, se vocês não viram ainda. E vamos lá partir para essa aula de consultas a banco de dados. Um detalhe que a gente vai precisar para essa aula é uma tabela criada no banco de dados com essa estrutura daqui, que contém o ID do cliente, o nome, o bairro e a idade do cliente. Tá? Então, somente esses 4 campos. Eu não vou explicar como criar essa tabela no MySQL, visto que a gente nas aulas passadas já fez isso várias vezes. Então, sugiro que vocês ativem o champ aí de vocês e entre lá na ferramenta PHPMyAdmin, né, e crie essa tabela aqui, ó. Criei aqui um banco de dados chamado aula e tenho uma tabela que se chama clientes. Dentro dessa tabela eu já tenho esses cadastros aqui que eu cadastrei diretamente nessa tabela aqui na aba de insere, tá? Para ele inserir dados na tabela. Então, eu quero que vocês criem esse banco de dados chamado aula com a tabela clientes que tenha o ID, nome, bairro e idade. E uma vez que você tenha esse banco de dados, a gente vai partir para o Delphi, certo? Eu vou fechar aqui o meu exemplo e vamos partir para o Delphi para criar essa tela para fazer consultas nesse banco de dados. Beleza, o meu Delphi aqui aberto, eu vou criar um novo projeto, File New Windows VCL Application. Perfeitamente. Criado aqui meu form inicial, vou só configurar o título, fazer as configurações básicas aqui. Consultas a banco de dados. Muito bem. E salvar o projeto, né? Logo inicialmente salvando o projeto. Na área de trabalho, criar uma pasta para o projeto, chamar de consultas. Dentro dessa pasta, o arquivo aqui relacionado ou referente a essa tela, chamado de unit principal, tá? Que é o arquivo dessa tela aqui inicial. Salvar. E aqui o nome para o projeto. Vou chamar o projeto também de consultas. Salvar. Beleza, o projeto salvo. Vamos agora desenhar essa tela daqui para que a gente chegue no resultado lá do exemplo. Então vamos começar aqui colocando da paleta Standard o componente chamado Radio Group, para a gente ter aqui as opções de seleção. Veja, não confunda o Radio Group com o botão aqui de rádio, tá? O rádio é uma opção individual, certo? E eu quero que o Radio Group, que ele já vem com esse containerzinho aqui, a gente pode adicionar as opções dentro dele. Tá? Então, componente Radio Group aqui. No Radio Group, mudar aqui o caption e vamos escrever aqui opções de consulta. O caption e agora vamos inserir os itens. A propriedade itens, os itens, as opções dentro dele. Então vamos poder fazer consultas por nome e por bairro. Ok. As opções ficam uma abaixo da outra, ou seja, numa coluna única, numa coluna só. Eu posso modificar isso aqui na propriedade columns
botando em duas colunas. Ele vai ficar com duas colunas, uma, duas, uma ao lado da outra. Vou ajustar aqui o tamanho. Perfeito. Aqui concluído esse componente. Vamos dar um name para esse componente também. Propriedade name. Por que dar um name a ele? Porque a gente vai utilizar esse componente na hora de fazer o código, de criar o código. E é interessante que a gente tenha um nome melhor que esse nome Radio Group, para que a gente possa lembrar do nome desse componente. Então vamos chamar ele de opções. Tá? Opções sem acento e sem cedilha. Opções. Muito bem. Agora vamos colocar o edit aqui do lado e um label. Deixa eu configurar aqui a altura. Perfeito. O label. O caption desse label vai ser digite o nome, tá? E vamos tirar o texto dessa caixa de texto também, deixar ela em branco. Propriedade text, deixar em branco. A gente também vai precisar nomear esses dois componentes. Por quê? Ao clicar em uma dessas opções, eu quero modificar esse texto daqui, da propriedade caption do label. Então, eu preciso dar um nome também a esse label para que fique melhor na hora de programar isso, de ir para o código. Então, o name dele, vou chamar de LBL, abreviação de label, label consulta, tá? LBL consulta. E a caixa de texto também dá um name a ela. Vamos chamar de TXT consulta. TXT é a abreviação de texto, né? De caixa de texto. Consulta, ok. Então tá lá, agora colocar um botão, componente button, para fazer, para disparar a consulta, para que a gente possa executar a consulta ao clicar no botão. Coloca aqui um botão grande. Perfeito. Então, o caption desse botão, vou chamar ele de realizar consulta e dar um name para esse botão também, visto que a gente vai programar ele para que, quando clique, ele realize a consulta. Vamos chamar de BT realizar consulta. Tá? Então, é sempre importante nos componentes que você vai programar, que você vai referenciar no código, que você dê um name para esses componentes, que fica melhor de você lembrar deles na hora que estiver criando o código. Ok, salvar aqui. E por último, adicionar aqui o dbGrid, né? O componente que exibe dados de uma tabela de banco de dados. Então, lá na propriedade, ou na aba Data Controls, primeiro componente, o dbGrid. Arrastei para a tela. Ajustar aqui o tamanho. Ok. Beleza, então a tela está finalizada. Salva. A tela está finalizada agora, a gente só precisa configurar a conexão com o banco de dados. Tá? Então a gente tem aqui só uma tela, a gente precisa conectar essa tela a um banco de dados. Para fazer isso, a gente vai criar um formulário, tá, do tipo Data Module, aqui na opção File New, Other, na aba Database, que é banco de dados, né? E esse componente Data Module, que é nada mais que um container, que um formulário que é invisível, ele não fica visível durante a execução do nosso projeto, ele serve só para a gente colocar componentes de acesso a banco de dados dentro dele, tá? E deixar tudo mais organizado. Então, Data Module, clicar em OK, e ele cria para mim aqui o meu Data Module. A gente precisa salvar esse arquivo desse Data Module, então vamos salvar ele com o nome de unitdm, que é a abreviação de Data Module, né? Então, salvar esse arquivo dessa tela. Perfeito. Aqui unitdm. E dar um nome para esse camarada aqui. Data Module 1, tá o nome dele. Vamos chamar ele somente de dm. Certo? dm. Concluído aí esse dm, vamos inserir agora os componentes de acesso ao banco de dados, que tem disponível aqui na paleta FireDAC. FireDAC, inserir uma connection, uma conexão. Nos outros exemplos, a gente utilizava o componente chamado table, que a gente utilizava para se conectar a uma tabela do banco de dados. Tá? Mas nesse exemplo, a gente não quer se conectar a uma tabela do banco de dados, a gente quer realizar consultas a essas tabelas que existem lá no banco de dados. Para realizar consultas, a gente utiliza esse componente aqui chamado query. Query significa consulta, tá?
Então, vamos utilizar esse componente chamado query e também um componente da paleta Data Access, o nosso Data Source. Beleza. Inseri aqui os meus 3 componentes, agora é configurar cada um deles. Começando pela conexão, connection, dando 2 cliques sobre ele. Escolher aqui o driver, dizer que é o MySQL que a gente vai utilizar. O nome do banco de dados. Qual é o nome do meu banco de dados que foi criado lá? Banco de dados que se chama aula e a tabela se chama clientes. Então, o banco de dados se chama aula. Username, o nome de usuário do meu banco de dados lá. Por padrão, a gente está com o root, o usuário root, que é o usuário padrão da instalação. A senha está em branco, lá no banco de dados. O servidor é o local, então a gente não precisa mexer. Perfeito, então é só testar aqui a conexão, ver se está funcionando. Dá um OK. Conexão estabelecida com sucesso. Perfeito, então só dá OK, OK. Para finalizar esse componente, a gente coloca um nome para ele, um name. Vamos chamar ele de conexão, sem acento. E por fim, marcar a propriedade aqui connected como true, para que ele fique sempre conectado. Veja que ele está pedindo aqui uma telinha de login, para que ele não fique pedindo essa telinha de login toda vez que eu vou conectar. Então, OK aqui. Eu posso marcar aqui, ó, ficou conectado como true, está conectado, beleza. Mas para que ele não peça mais essa tela de login, eu vou botar aqui login prompt como falso. Perfeito, então toda vez que eu tentar aqui, ó, mudar para conectado, ele não pede mais a minha tela de login. Beleza, feito a conexão, vamos configurar agora a query, a consulta. Primeiro verifica se a conexão aí está apontando, a propriedade connection está apontando para a conexão. Em seguida, me dá um name para esse query. Eu vou chamar ele de SQL consulta. Após o nome, nós vamos modificar também a propriedade SQL, que aqui a gente vai digitar o comando que a gente quer que esse componente execute lá no banco de dados. Tá? Então, o comando inicial que eu quero que ele execute é o quê? Select asterisco from clientes. Que diz o que esse comando, que a gente já aprendeu, que ele selecione todos os campos aqui, asterisco, selecione todos os campos, ou seja, o ID, o nome, o bairro, a idade, da tabela from, da tabela clientes. Tá? Então, ele vai selecionar todos os campos da tabela clientes para mim. Então, esse vai ser o comando inicial que esse componente vai executar assim que o sistema for iniciado. Então, eu vou dar um OK aqui. E colocar active como true, para que ele ative esse componente query. Perfeito, active true. Então, está finalizado aqui esse componente. Tá? E, na verdade, existe mais um detalhe aqui que a gente precisa configurar, que é na propriedade parâmetros. Essa propriedade parâmetros, o que é que significa esses parâmetros? Esses parâmetros a gente vai incluir aqui, por exemplo, quando a gente vai executar o comando lá no banco de dados, a gente vai precisar fornecer o nome que a pessoa digitou na caixa de busca. Tá? A gente vai precisar fornecer o nome que a pessoa digitou aqui, por exemplo, para que ele procure esse nome lá no banco de dados, que ele realize a consulta utilizando o nome, ou seja, o nome é o bairro que a pessoa digitar aqui. Então, para isso, esse nome ou bairro ele vai ser passado através de um parâmetro. Então, a gente vai criar aqui no componente SQL consulta ainda, no query, na propriedade parâmetro, clica aqui na reticências e a gente vai criar aqui um parâmetro, clicando aqui ó, em novo, add new, e a gente vai dar criou aqui um parâmetro, a gente vai dar um nome para esse parâmetro, eu vou chamar ele de p consulta, vai ser o parâmetro da consulta, tá? P de parâmetro, parâmetro da consulta. Então, eu vou dar um name a ele e tá feito, basta colocar o name para ele por enquanto. Então, fecha aí e está configurado o meu SQL. E por último, agora o Data Source. Vamos dar um nome para ele. DS, abreviação de Data Source, SQL Consulta. Então aqui eu coloquei o DS, abreviação do nome, e é o componente que ele vai se conectar, né, ao SQL Consulta. E o dataset aqui em cima, só selecionar o SQL Consulta e está feito a configuração desse Data Source. Salva essas configurações aí e está finalizado essa configuração geral aqui com o banco de dados. Vamos voltar aqui para a tela e fazer agora o código que é para fazer com que essa tela funcione.
Esse componente dbGrid ele ainda não está vinculado aqui ao meu DS, para que ele visualize os dados do SQL aqui, da consulta. Então vamos vincular esse componente na propriedade data source aqui, né? Escolher a qual data source ele vai se conectar. Se você ver, ele não vai exibir nenhuma opção para conexão. Por quê? Porque o data source que eu quero me conectar está aqui na tela DM. Tá na tela DM. Então o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer com que essa tela enxergue a outra tela, os componentes que estão na tela DM. Como é que eu faço isso? Vindo aqui no menu File, na opção Use Unit. Aqui eu vou informar que essa tela daqui, principal, vai usar recursos da tela do arquivo UnitDM. Só dar OK. Beleza. Agora, se eu clicar aqui no Grid e vier na propriedade Data Source, ele vai listar para mim lá, ó, na tela DM, o componente DS-SQL Consulta. Beleza, me conectei a ele e ele já puxou aqui os dados que já está naquela consulta lá sendo realizada. Perfeito, então agora é só modificar um pouquinho o visual aqui, dando 2 cliques no Grid e no botão aqui Add All Fields. Vamos só colocar aqui esses títulos em maiúsculo e negrito, tá? Então eu posso selecionar logo, ó, Shift e selecionar todos os campos de uma vez e vir aqui na propriedade fonte e já colocar todo mundo em negrito. Escolher negrito, ok. Opa, desculpa, coloquei no lugar errado aqui. Coloquei tirar o negrito aqui, tá irregular. Coloquei no texto, eu quero no título. Tá? Então aqui, title. Dentro de title tem a propriedade fonte do title, né, do título. Então vamos lá, fonte, negrito, ok. Pronto, coloquei todas as fontes aqui dos títulos em negrito. Agora eu vou só modificar aqui para maiúsculo, um por um. Clico no ID e no título, a propriedade caption, ID maiúsculo, o nome também maiúsculo, bairro e a idade. Muito bem. Então já posso fechar aqui essa telinha. E aqui, ó, eu posso modificar a largura desses componentes aqui, dessas colunas, para que fique visível todos os dados. Vou vir aqui, fazer um ajuste. Ok. Então agora tá bonitinho aqui os títulos das colunas e vou salvar essas alterações. Agora sim eu vou realizar aqui, vou escrever o código para que essa tela funcione, né? Por enquanto, se a gente testar, o que está acontecendo? Se eu clicar aqui no nome, o bairro, ele não está alterando aqui ainda meu caption aqui do label, ele não está alterando. E se eu digitar alguma coisa, clicar em realizar consulta, não está realizando nenhuma consulta, não está alterando, não está filtrando os dados, tá? Então, vamos fazer essa tela funcionar. Agora observe um detalhe, deixa eu executar novamente aqui. Veja só, aqui ele está iniciando com nenhuma das opções selecionadas aqui. Eu quero que ele já fique com a opção de nome por padrão selecionada, para que quando abra a tela ele já esteja com o nome selecionado. Porque a pessoa só pode escolher ou o nome ou o bairro. E como ele começa em branco, eu não quero correr o risco de deixar a pessoa realizar a consulta sem antes ter escolhido uma das duas opções aqui. Então já deixo marcado por padrão a opção nome. Como é que eu faço isso? Clica aqui no componente e vai lá na propriedade chamada item index. Veja que ela está como -1. -1 indica que ela não está com nenhuma opção selecionada. Eu vou colocar como 0. Ou seja, 0 significa que ele vai selecionar a primeira opção. Ele começa a contabilizar as opções a partir do 0. Ele começa a contar do 0. Então a primeira opção é 0, a segunda opção é 1, a terceira opção é 2 e assim por diante. Então a opção 0 é a primeira opção, o nome, que vai ficar selecionada. Então, item index é o nome dessa propriedade. Perfeito. Agora, vamos fazer o código para que, ao clicar numa dessas opções, ele mude aqui o caption dessa label, tá? Que se chama LBL Consulta. Então, vamos lá. Eu vou configurar aqui, na paleta de eventos, o evento onClick. Tá? O evento onClick desse objeto aqui, que se chama opções. Então, vamos lá. 2 cliques aqui na opção de onClick
e ele vem aqui para a minha tela de código. E o que é que eu preciso fazer? Eu vou utilizar os conceitos que a gente viu na aula passada, a condicional se, para verificar, F12 aqui, verificar se a opção selecionada está o nome, ele escreve, digite o nome aqui. Se a opção selecionada for bairro, for a segunda opção, ele escreve e digite o bairro aqui. F12 para voltar para o código. Então vamos lá. Como é que eu faço essas condicionais? Se, né, é o nosso if. Se, como é o nome do componente? Opções, o componente opções, tá? É o nome desse componente aqui, se chama opções, tá? Por isso que a gente deu um nome a ele, para que a gente possa lembrar dele na hora do código. Então, o nome desse rádio group aqui se chama opções. Então, se opções, na propriedade item index, que indica qual é a opção que está selecionada, se a opção que está selecionada for a opção 0, significa que ele selecionou a primeira opção, que é o nome. Então, eu vou fazer o seguinte, colocar um begin um end para esse if, para esse se, e vou pegar o componente que se chama lbl consulta, ponto, propriedade caption, e vou atribuir ao caption dela o que? Esse texto aqui, ó. Digite o nome. O texto precisa vir entre aspas, né? E fecha o comando com ponto e vírgula. Feito. Então, toda vez que a pessoa clicar no componente aqui, opções, ele vai fazer essa verificação. Se a opção que está aqui selecionada na propriedade item index, ou seja, se a opção selecionada for igual a 0, significa que ele clicou na primeira opção. Então, eu escrevo no lbl consulta, na propriedade caption, essa frase. Tá? Então, vou fazer agora da segunda opção. Se componente opções, na propriedade item index, se a propriedade item index, que indica a opção que está marcada, se a opção marcada for 1, significa que a segunda opção foi selecionada. Então, eu vou digitar no lbl consulta, na propriedade caption, eu vou escrever a frase digite o bairro. Perfeito. Então, ao clicar no componente, ele faz esses dois ifs aqui, ele faz essas duas verificações. Se a opção selecionada for 0, ele escreve digite o nome lá no caption do label. Se a opção for 0, digite o nome. Se a opção for 1, digite o bairro. Tá? Então, se a opção for 0 é o nome, se a opção for 1 é o bairro. Perfeito. Salvar e executar aqui para testar essa parte. Vamos lá. Clicar em bairro, ele muda aqui para bairro. Se eu clicar em nome, ele muda para nome. Está funcionando perfeitamente. Então, essa parte aqui concluída. Agora, vamos ao código do botão para que ele pegue o que a pessoa digitou na caixa de texto e realize a consulta filtrando os dados aqui. Vamos lá. Agora, o código desse botão, vou selecionar o botão e vir no evento onClick. Ao clicar no botão, dois cliques aqui, ao clicar no botão, ele dispare o meu evento do clique. Ele realize a consulta. Então vamos lá aqui. Aqui está o código anterior do componente opções, o clique nas opções. E aqui o BT, né, o botão realizar consulta, o clique. Tá? Então, os dois códigos ficam aí na tela. Bem, e qual o código que eu vou fazer para executar a minha consulta? Eu vou precisar o seguinte, entenda essa lógica. Quando eu clicar no botão, eu vou pegar esse componente aqui, o SQL Consulta, e vou escrever dentro dele o comando que eu quero executar lá no banco de dados e pedir para que ele execute para mim essa consulta. Certo? Como é que eu digo isso? Vou voltar aqui no código do botão. Como é que eu digo isso? Eu vou pegar lá o formulário DM, lá da tela DM, o componente SQL Consulta e vou fechar esse componente. Tá? Vou dar um close nele para que ele feche a consulta atual que está exibindo na tela. Em seguida, eu vou dizer a ele que pegar o componente SQL Consulta na tela DM ou SQL Consulta e vou pegar a propriedade SQL, que é a propriedade onde a gente escreve o comando para realizar a consulta. Então, eu vou dar um comando clear nessa propriedade SQL. Clear significa limpar.
Então aqui eu estou dizendo que ele vai pegar na tela DM o componente que se chama SQL Consulta, na propriedade SQL, que é onde está lá o nosso comando para executar a consulta, e vou limpar esse comando SQL. Tá? Então todo comando que tiver lá na propriedade ele vai apagar. Só para relembrar aqui, ó, lá na tela DM, no componente SQL Consulta, na propriedade SQL, foi onde a gente digitou esse comando aqui inicial, que seria o comando para exibir todos os clientes inicialmente, né? Então, vamos lá. Voltar aqui para o código. Então, eu estou pegando lá o componente e dando um clear no SQL dele, limpando o que já tiver lá. E agora eu pego novamente o SQL Consulta na propriedade SQL e vou adicionar adicionar um novo comando para a minha consulta. Não vou digitar esse comando ainda, vou deixar aqui em branco para a gente digitar depois. E por fim, vou pegar o componente da tela DM, o componente SQL Consulta, e dar um Open nesse componente. Tá? Chamar a função de Open para abrir o componente. Então, entenda essa lógica aqui. Primeiro eu pego o componente da consulta lá, fecho, dou um close para fechar, pego a propriedade SQL dele e limpo ela com o comando clear. Depois, pego a propriedade SQL e adiciono um novo comando dentro dela e aí eu abro a minha consulta, fazendo com que o componente execute esse novo comando SQL que eu adicionei aqui dentro. Tá? Beleza, só que qual vai ser o comando que eu vou adicionar aqui dentro do comando add? Qual vai ser o comando SQL que eu vou fazer no banco de dados? Veja só, voltando aqui na tela, eu vou ter dois tipos de comando. Um comando para consultar pelo nome e um comando para consultar pelo bairro. Então, eu vou ter duas possibilidades de comandos aqui. Tá? Então, para isso, F12 aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um espaço aqui e eu vou precisar utilizar aqui a condicional novamente. Para que eu execute a condição e verifique qual a opção marcada, se ele está selecionando o nome ou o bairro, e faça o comando adequado para buscar pelo nome ou pelo bairro. Usando a mesma lógica que a gente fez aqui, ó, na parte de mudar o label. Né? Quando ele selecionasse a opção 0, ele botava o digite o nome, e quando fosse a opção 1, ele colocava lá o bairro. Então a gente vai utilizar essa mesma lógica da condicional aqui. Como é que a gente vai fazer? Então, se a opção selecionada no componente que se chama opções, propriedade item index, se a opção selecionada no item index for 0, então eu vou executar um determinado comando. Vou colocar aqui um begin, um end para esse if aqui. Tá? Eu vou colocar aqui o comando de add um comando para a opção 0 e fazer um outro if para a opção 1. Se no componente opções tem index for igual a 1, begin end, pegar o DM, SQL consulta, propriedade SQL e fazer o add novamente. Então veja só, se a opção selecionada for 0, ou seja, a opção nome, eu vou adicionar um determinado comando. Se a opção selecionada for a opção 1, eu vou adicionar outro determinado comando. Então qual vai ser esse comando aqui? Primeira opção para a consulta pelo nome, né? Na opção, se a opção selecionada for a 0, for o nome. Então select asterisco from, selecione todos os campos da tabela clientes, onde, esse comando a gente aprendeu na aula passada, na aula retrasada. Então, selecione todos os campos, ou seja, o ID, nome, bairro, etc. Selecione todos os campos da tabela clientes, onde o nome seja igual ao parâmetro que eu vou passar aqui, ó, ao parâmetro P consulta. Lembra que a gente configurou esse parâmetro lá dentro do componente SQL Connect, ou do componente SQL. Então vamos lá rever esse parâmetro aqui, certo? Então, aqui no componente SQL Consulta, a gente definiu na propriedade parâmetros, na hora que a gente estava configurando ele, a gente definiu na propriedade parâmetros aqui o parâmetro chamado pconsulta. Tá? Então é agora que a gente vai utilizar ele.
aqui no nosso código, eu vou dizer que ele selecione tudo da tabela clientes onde o nome seja igual a pconsulta, certo? Só que eu preciso passar qual é o valor que eu quero para esse pconsulta. Então, eu vou dizer o seguinte, dm SQL consulta ponto param by name, ou seja, o parâmetro pelo nome, eu vou pegar esse parâmetro que se chama pconsulta e vou ponto asString e vou passar como um texto, ou seja, asString significa como texto, passar para dentro dele como um texto, o que? O txt consulta.text. Certo? Então entenda isso aqui. De início pode parecer um pouco complicado, você pode ficar um pouco se sentindo perdido, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo. Veja, analisando parte por parte. Tá? Então, esse é o comando que vai ser jogado lá para dentro do componente SQL consulta. Na propriedade SQL, ele vai pegar aqui onde o nome seja igual ao parâmetro consulta. Tá? Esses dois pontos indicam que isso aqui é um parâmetro que existe lá dentro do componente SQL consulta. Tá? Então, dentro desse componente aqui, existe esse parâmetro. Dois pontos indica que é um parâmetro. Tá? Então, o parâmetro consulta. E aqui eu preciso pegar, lá na tela DM, dentro do SQL consulta, pegar um parâmetro pelo nome. Qual parâmetro que eu quero pegar? O pconsulta. E esse comando asString está dizendo que eu pegue esse parâmetro e passe como um texto. String significa texto, né? Na programação. Então, como as significa como, string texto. Então, asString eu estou dizendo que eu passe como um texto para dentro dessa consulta esse texto aqui, que está digitado na caixa txt consulta na propriedade text, né? Que é essa caixinha daqui, tá? Txt consulta. Então, o texto que tiver dentro da txt consulta, eu passo como texto para dentro desse parâmetro pconsulta que está dentro do componente SQL consulta. Ok. Então, está finalizado aqui o comando para localizar pelo nome. A mesma coisa, ó, eu posso copiar, Ctrl C e colar aqui dentro desse, substituir aqui, apagar esse e colar aqui dentro, que aqui a gente só vai mudar, ao invés do nome, vai ser pelo bairro. Tá? Então, aqui vai seguir a mesma lógica, onde o bairro seja igual ao pconsulta, ao parâmetro consulta, e o parâmetro consulta vai receber o que tiver digitado na caixa de texto. Tá? Beleza, então está finalizado. Tá? Então, vamos testar agora. Tá aqui o nosso play. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, testar logo por bairro. Digite o bairro, vou digitar aqui um bairro chamado Centro e clicar em realizar consulta. E aí ele filtra todos os meus clientes que moram no bairro Centro. Se eu deixar em branco, clicar em realizar consulta, ele não vai retornar nenhum cliente. Por quê? Porque ele está comparando lá o bairro que a pessoa mora com... ele tem que ter um bairro vazio. Se todo mundo lá no banco de dados tem algum bairro digitado, ele vai dizer que não tem nenhum cliente que tenha o bairro vazio. Assim como o nome. Se eu pesquisar pelo nome Augusto, clicar em realizar consulta, ele acha o cliente Augusto. Se eu deixar o nome em branco, ele realizar a consulta, não tem nenhum cliente com nome em branco. Então, retorna vazio. Como é que a gente vai aprimorar isso aqui? Fechar essa tela e voltar aqui no meu código, tá? Então, ao invés daqui no código da gente utilizar o operador de igual, ele está verificando se o nome que a pessoa digitou vai ser igual, tá? O nome do banco de dados vai ser igual ao que a pessoa digitou. Eu não quero isso. Eu quero utilizar aqui, ó, ao invés do igual, o like. Como a gente viu na aula passada, o operador like, ele pesquisa por parte do nome, tá? Como eu estava utilizando o igual, ele também tinha que ter o nome digitado, o nome completo, tá? Igual como está no banco de dados. Mas utilizando o like, eu posso fazer com que ele busque por parte do nome, certo? Então, vamos lá, vou mudar aqui o like aqui e o like aqui no bairro também. Então, utilizando o like, como a gente viu na aula retrasada, o like ele precisa do sinal de porcentagem. Né? Por exemplo, se eu quiser pegar o nome, aqui vou digitar aqui, tá? O nome like, é um nome que comece com a palavra, com a letra A
e depois venha qualquer outra coisa. Então ele iria pegar, se eu tivesse lá esse comando, nome, like, e o A seguido por sinal de porcentagem, significa que eu vou pegar todos os clientes que comecem com a letra A e depois tenha qualquer outra coisa no nome, tá? Ele só vai precisar comparar a letra A e depois pode vir qualquer outra sequência de letras. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente vai utilizar esse like aqui, só que a gente precisa unir aqui. Além do que a pessoa digitar na caixa de texto, eu preciso que a pessoa adicione aqui, botar um mais e, entre aspas, o sinal de porcentagem. Tá? Então, aqui, vamos explicar isso aqui. Então, eu vou comparar o nome, tá? Se ele tem o que a pessoa digitou na caixa de texto, e depois venha qualquer outro caractere, tá? Não importa. Então, se eu digitar a letra A na caixa de texto e depois vier qualquer sequência de caracteres que fica representado aqui pelo sinal de porcentagem, ele vai encontrar. Vamos testar aqui, salvar esse projeto e executar novamente. Vamos testar essa opção agora. Veja a diferença agora. Se eu digitar somente a letra A e realizar a consulta, ele vai voltar a todos os clientes que começam com a letra A. Letra M, realizar a consulta, todos os clientes com a letra M. Tá? Por quê? Porque ele vai pegar o que tem digitado na caixa de texto aqui e vai adicionar nele o sinal de porcentagem. Tá? Como o sinal de porcentagem é um texto aqui, eu estou envolvendo ele entre aspas. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Se alguém não entendeu, fica a dica, entre em contato comigo pelo grupo do Telegram, e tem aqui na descrição do vídeo, tem o link para entrar no grupo do Telegram, que é onde eu posso prestar um suporte mais personalizado, tá? Mas eu creio que vocês tenham entendido essa parte aqui, essa lógica. E vamos testar por bairro também agora. Faltou testar aqui as outras opções. Então, por bairro, se eu digitar aqui São, ele me retorna os 2 clientes que começam com o bairro com a palavra São. Então está finalizado aí essa tela. A gente aprendeu um monte de conceito novo, tá? Mas que todos os conceitos que a gente viu aqui nessa aula reforçam a importância de você ter visto as aulas anteriores para poder entender com mais facilidade os conceitos envolvidos nessa aula de hoje, tá? Nessa tela. Então, a gente vai fazendo mais alguns exemplos nas aulas futuras, exemplos de consultas. Isso aqui a gente pode elaborar bem mais, fazer consultas bem mais interessantes, tá? Mas isso aqui é a base, certo? Então, é importante que vocês tenham entendido aqui no DM o uso desse componente SQL. Vou deixar aqui essa tela. O uso desse componente SQL e a lógica de digitar aqui, passar para dentro daquele componente SQL os nossos comandos de consulta a banco de dados, tá? Nossos comandos SQL. Okay? Então, espero que vocês tenham entendido tudo dessa aula. Quem não entendeu, entra no grupo do Telegram, pode me mandar mensagem lá que a gente vai tirando as dúvidas de forma mais próxima. Okay? O link está na descrição do vídeo. E até a próxima aula, pessoal.